Boa noite, queridos, graça e paz. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer e nos edificar. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que têm curtido as nossas mensagens, têm nos ajudado, isso é muito bom. O canal está crescendo. Quero também agradecer a todos que contribuem para a vida plena, para o crescimento, para a divulgação da palavra por intermédio da vida plena. Se você tem alegria e liberdade no seu coração, você pode enviar a sua contribuição para o Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Isso também nos ajuda muito. Amém? Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria mais uma vez falar sobre João, capítulo 17, versículo 17. Esse versículo dentro da oração sacerdotal de Jesus Cristo, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quero ficar insistindo nesse ponto, querido, porque isso é importante. Nós termos isso bem definido no nosso espírito, bem definido na nossa mente, no nosso coração, que a palavra de Deus é a verdade. No grego, verdade é a palavra aletheia, que significa verdade sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então a gente precisa nos convencer disso. A palavra de Deus é a verdade. Qualquer que seja a situação que a gente esteja passando, qualquer que seja o problema que a gente esteja enfrentando, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é sempre o fundamento real, o fundamento melhor, onde nós possamos pisar firmes, onde nós podemos nos fundamentar e estabelecer as nossas âncoras e nos firmar para poder enfrentar tudo aquilo que a gente vem enfrentando. Principalmente num momento como hoje, como esse que nós temos vivido, né? Onde essa pandemia do coronavírus, eu particularmente, querido, não vejo para mim, não me diz muito não, porque para mim, meu Deus é maior do que coronavírus, o poder de Deus é maior, o Espírito Santo é maior, o Espírito Santo que habita em mim é maior, mas eu sei que tem pessoas que foram atingidas pela essa mensagem de medo, e isso é muito ruim quando a pessoa é contaminada, infectada com essa mensagem do medo. Esse espírito do medo é uma coisa terrível, e somente com a palavra que desperta fé dentro de você, para você poder tirar de dentro de você esse espírito, porque esse espírito não é o espírito que Deus deu para a igreja. Mas quando nós temos essa convicção de que a palavra de Deus é a verdade, nós nos firmamos na verdade, nós enfrentamos qualquer situação e saímos do outro lado com a vitória. Por isso é importante a gente ter isso bem definido dentro de nós. A tua palavra é a verdade. E nós precisamos, querido, entendendo que a palavra de Deus é a verdade, confessar a palavra, tanto para receber a cura, quanto para se manter curado. O tempo todo, querido, a palavra tem que estar na nossa boca, no nosso coração e na nossa boca, como diz Romanos capítulo 10, versículo 8, a palavra da fé está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração e na tua boca, amém? Se confessares Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, do versículo 8 ao 10, amém? E esse combate, querido, é diário, é o tempo todo, o combate da fé. E nós precisamos entender que esse combate da fé, queridos, não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, como diz Efésios 6, no versículo 12, mas contra as forças do mal, as forças espirituais do mal, as potestades, os principados, os espíritos malignos nas regiões celestes, que o tempo todo tenta, queridos, nos trazer pressão na nossa mente, para nos abater, para trazer incredulidade no nosso coração, para trazer dúvida, para que nós possamos, quando a dúvida se instalar no nosso coração, eles então possam estabelecer a mentira deles na nossa vida. E nós não podemos nos deixar abater, sabe? A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Por isso nós temos que manter a nossa mente sempre ligada na palavra. Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores em todas e quaisquer circunstâncias, querido. E nós precisamos, para isso, exercer a nossa autoridade no nome de Jesus. Ter essa consciência que Jesus, ele nos deixou o seu nome para que nós possamos usar como autoridade sobre todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Nós precisamos ter essa consciência e viver nessa consciência, exercer essa autoridade.
como Pedro fez lá na Porta Formosa, como está escrito em Atos capítulo 3, do versículo 6, na parte B, que aquele aleijado, ele pediu uma esmola para Pedro, e Pedro fitou os olhos nele, falou, olha para mim, e disse a ele, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Olha que autoridade que Pedro exerceu ali, ele tinha consciência da autoridade que ele tinha no nome de Jesus. Não era Pedro que tinha autoridade, era o nome de Jesus que tinha autoridade. Mas Jesus tinha dado a ele o direito de usar o seu nome, Pedro usou, querido. E esse direito foi dado a nós também, nós somos a mesma igreja. Pedro fazia parte, faz parte da igreja do Senhor Jesus naquele tempo. E hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos da mesma igreja, é o mesmo corpo. Só mudou o tempo, a era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em 2020. Pedro viveu lá nos anos 30 até anos 60 e poucos depois de Cristo. Mas a igreja é a mesma, o corpo de Cristo é o mesmo, o nome de Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo, o Deus é o mesmo. Nós podemos exercer essa mesma autoridade, queridos. Amém? Da mesma forma como Paulo exerceu autoridade sobre aquela jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, lá em Atos capítulo 16, no versículo 18, Paulo já estava agoniado, angustiado com aquela menina o tempo todo, né, perturbando, ele percebeu aquele espírito que estava ali por trás daquela situação, né, em Atos 16, 18, diz que isso se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, ele falou ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Essa convicção, essa consciência nós também temos que ter, querido. Que a palavra de Deus é a verdade. Que o nome de Jesus é a maior autoridade que tem hoje na terra. E esse nome foi dado para nós, para a igreja, para mim, para você, para nós usarmos. Amém, querido? Com convicção. E não tem dúvida. Em nome de Jesus, saia. E ele saiu, o Espírito saiu. Paulo não ficou esperando, deixa eu ver se saiu mesmo. Será que saiu? Não, ele não teve dúvida. Mandou e pronto, tem que sair no nome de Jesus. E sai, amém, queridos? Não tenha dúvida. Por isso nós temos que ter bem vivo no nosso coração, na nossa boca, a palavra de Deus. Por isso é importante a nossa confissão. E hoje, com esse clima, essas notícias o tempo todo sendo bombardeadas em nossa mente a respeito de pandemia, de coronavírus, a palavra que tem que estar bem fresca na nossa mente e o tempo todo na nossa boca é Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e moído, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, nós somos sarados há 2000 anos em Cristo. Cristo carregou as nossas dores, Cristo carregou as nossas doenças, Cristo carregou os nossos pecados. Amém? Pelas suas pisaduras fomos sarados. A fé, querido, do tipo de Deus, a fé que Deus quer que nós carreguemos, que nós professemos, que nós vivamos, é a fé que se agarra à palavra de Deus, querido. É a fé que se firma na palavra de Deus. E Deus é fiel à sua palavra, querido. Deus não volta atrás na sua palavra. Quando nós nos agarramos à palavra, querido, pronto. A vitória é nossa. Amém? Os sentidos físicos, eles se agarram ao quê? Às dores, aos sintomas. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos, pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Jesus, querido, ele derrotou Satanás ali em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 com a palavra, querido. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Amém, queridos? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás. Somente a Deus adorarás, somente diante deles te prostrarás. O tempo todo a palavra na boca e no coração. A palavra no coração e na boca. Isso, querido, é algo tão simples. Parece assim, mas é tão simples. Mas as coisas de Deus são assim, querido, são simples. São loucura mesmo. As pessoas, mas isso parece ser louco. Não, querido, é isso mesmo. A palavra de Deus é simples. Nós é que queremos uma coisa, sabe, mirabolante. Não, querido, a palavra de Deus é simples. É sim, sim, não, não. É a verdade. E a verdade é sempre assim, simples.
Não tem, sabe, floreio não. É direto, é reto. Apocalipse 12, no versículo 11, na parte A diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante, em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe, querido, nós vamos vencer hoje esse inimigo, essa pandemia, querido, com a palavra do testemunho, querido. A palavra do testemunho. A palavra de Deus na nossa boca sendo testemunhada por nós. Amém, queridos? E o cristianismo é isso, querido. O cristianismo é a confissão da obra de Jesus. O cristianismo é viver uma vida segundo a palavra, como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo, querido, é exercer a autoridade no nome de Jesus Cristo, porque Ele nos deu. Isso é cristianismo. É isso que o mundo está precisando, que a igreja exerça a sua autoridade no nome de Jesus. Porque Jesus disse em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões de todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós precisamos viver isso, querido. Viver essa autoridade no nome de Jesus. As pessoas vão ver, isso aí é cristianismo. Isso é Jesus vivo em seu corpo, que é a igreja. Amém, queridos? Confesse a sua autoridade hoje no nome de Jesus. Exerça essa autoridade, ordenando aos demônios que se retirem da sua vida, que se retirem da vida dos seus, que se retirem de onde você está. Exerça a sua autoridade, querido. Reine, governe a sua vida, querido. Na sua jurisdição você é o rei, você é o governo. Governe no nome de Jesus. Foi para isso que Jesus te deu o nome dele, para que você governe, e não que você seja governado pelas essas forças malignas. Amém, queridos? Precisamos despertar para o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é a palavra, querido. Em Mateus 7, no versículo 26 e 27, Jesus fala sobre o homem prudente e o homem tolo. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e o homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio a enchente, veio os ventos, né? Deram sobre aquelas duas casas. A casa do homem prudente, que foi construída sobre a rocha, permaneceu. A casa do homem tolo, que foi construída sobre a areia, ela foi levada embora. Jesus ali, querido, não estava dando instruções de engenharia civil, não. Jesus estava falando sobre vida, que a nossa vida tem que estar fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra. E quando nós estamos fundamentados na rocha, querido, pode vir tempestade, as tempestades virão, querido, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas as tempestades vêm, querido, mas elas passam e nós permanecemos firmes em Jesus Cristo, firmes na palavra, firmes na rocha. Amém? Nós permanecemos, nós não somos destruídos como aquela casa que não tinha os seus fundamentos na rocha, mas os seus fundamentos estavam na areia. Amém? E para que a gente tenha esse fundamento na rocha, querido, a gente precisa fazer a fé crescer em nós. Romanos 12:3 diz que a gente não deve pensar nem além nem aquém daquilo que convém, mas segundo a medida de fé que Deus nos deu. Deus deu uma medida de fé para cada um, a mesma medida de fé para cada um. Mas nós não precisamos ficar nessa medida de fé que Deus deu. A nossa fé pode crescer. E a palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem, a fé vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não vem, querido, por imposição de mãos, fé não vem por oração, fé não vem por intercessão, fé não vem por choro, fé não vem por pedir, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a responsabilidade pelo crescimento da nossa fé é individual, querido, é de cada um. Quanto mais você se envolver com a palavra, mais sua fé vai crescer. E quanto mais a sua fé cresce, mais ousado você fica. Maiores os desafios que você vai vencendo. Amém, queridos? É isso que Deus quer, que você cresça. Cresça no conhecimento de Deus, cresça no conhecimento de Jesus Cristo, cresça no conhecimento da palavra, que sua fé aumente, que sua fé aumente, que sua fé aumente. E cada vez mais os desafios vão aumentando, mas você vai vencendo, você vai superando. É como na Olimpíada que a gente vê aquele salto em altura, que as pessoas vão correndo e a barra vão ultrapassando e a barra vai subindo, mas eles vão ultrapassando. E a fé precisa crescer para isso, para que na medida que os desafios vão crescendo, a gente tenha condição de ultrapassá-los. Por isso nossa fé precisa crescer. Amém?
O salmista diz no Salmo 103, no versículo 2 e 3, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus quem nos sara, querido. É Deus que nos guarda. Agora, nós precisamos, querido, entender isso e manter essa palavra na nossa boca, no nosso coração. E parar com sentimentalismo, viver por emoção, viver por sentimento. Tem pessoas que parece que precisam mais da compaixão dos homens do que da cura de Deus. Aí fica confessando os sintomas, fica confessando a enfermidade, a doença, para que as pessoas digam, ai, fulano tão coitadinho, ai, coisinha, não, está passando por isso, está passando por aquilo. Conversa fiada, querido. O que você quer? Você quer a compaixão dos homens ou você quer a cura de Deus? Se você quer a compaixão dos homens, continue confessando os sintomas, a enfermidade, a doença, e as pessoas dizem, fulano coitadinho, tá isso, ai, coitadinha, coitadinho, coitadinho, coitadinha. Não, querido, você não é coitadinho, você não é coitadinha. Você quer a cura de Deus, então confesse a palavra. Tenha a palavra firme na sua boca. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mantenha essa palavra viva na sua boca, querido, no seu coração. Nós já fomos sarados há 2000 anos na cruz do Calvário, quando Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Amém, queridos? A nossa fé vence o mundo, querido. 1 João 5,4 diz que a nossa fé vence o mundo. Expresse a sua fé na palavra, porque a sua fé é que vence o mundo. É a sua fé que vence essas circunstâncias. É a sua fé, querido, que vai empurrar essas circunstâncias para trás e você vai avançar, querido. Fale constantemente da sua fé. Abandone a confissão de Satanás, a confissão da doença, a confissão da derrota. Pare de falar de derrota. Deixe de falar de enfermidade. Confesse a palavra. Confesse a sua vitória em Cristo. Confesse aquilo que Jesus já realizou em seu favor. E desfrute disso, querido. Em nome de Jesus, exerça a sua autoridade. Você é autoridade, você tem autoridade no nome de Jesus. Exerça essa autoridade e viva uma vida plena que Jesus já preparou para você viver, já conquistou para você viver, já pagou o preço para você viver. Amém, queridos? Vou orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai, trazendo luz no espírito dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo, Pai. Que esta palavra venha como revelação no espírito, na alma dos meus irmãos, no coração, Pai, na mente. E eles possam, Pai, receber com mansidão esta palavra. E viver esta palavra. E desfrutar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para que nós vivêssemos. A vida plena, a plenitude de Deus que o Senhor já preparou para nós vivermos, Pai. Jesus já pagou o preço. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão passando por uma circunstância de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal na vida deles. Oro em favor da Thalita, sobrinha da Ruth, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre ela cura, restabelecimento, restauração completa. Pai, te agradeço pelos que o Senhor já restaurou nesses dias que nós estamos assim, passando por este confinamento, mas o Senhor não está confinado, a tua palavra não está confinada, o teu poder não está confinado, o teu espírito não está confinado. Pai, o Senhor tem exercido e realizado milagres, nós cremos, Pai, e te agradecemos por todos os milagres que o Senhor já realizou, por todos que o Senhor está realizando neste momento e que vai realizar ainda. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Ora em favor das famílias da Vida Plena, por todos da Vida Plena, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que precisam trabalhar, Pai, portas de emprego abertas. Pai, que portas de emprego se abram e que eles sejam excelentes. Cada um, Pai, que adentrar por uma porta de emprego, seja excelente. Sirva, Pai, ao seu patrão, sirva à empresa como se estivesse servindo ao Senhor e sejam excelentes para que cada vez mais possam ser promovidos e crescer, Pai. E o teu nome ser honrado por onde eles estiverem. Oro pelos empresários da Vida Plena, Pai. Oro por portas abertas, por inspiração do céu, para que eles possam vencer esse momento, Pai. O teu favor e a tua graça ajudando cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pelos missionários espalhados por este mundo, Pai, o teu favor e a tua graça, Pai, alcançando eles, Pai, os teus anjos guardando, livrando de todo mal. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Curta essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem na paz.